Pessoal, eu estou há mais de 2 semanas testando completamente essa soundbar da LG, o modelo S90TY, com filmes e séries no serviço de streaming, meus discos de Blu-ray e Blu-ray 4K e, claro, jogando videogame no PlayStation 5 Pro. O que eu notei de diferença aqui? Há aprimoramentos consideráveis que a LG fez aqui, mas ela também retirou alguns recursos que é importante mencionar. Então vem comigo que eu vou te contar toda a minha experiência e se vale ou não a pena você comprar a LG S90TY em 2025. Vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? André Vandoni aqui com vocês para mais um vídeo no canal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje focado aqui no review completo da soundbar S90TY da LG. Essa soundbar tem alguns recursos que ela trouxe aí dos modelos anteriores, como por exemplo a S90QY, que foi a minha queridinha de 2023. Eu trouxe ela para o canal, fiquei impressionado, apesar de ela ter ali alguns problemas depois de uma atualização da LG, que reduziu bastante o potencial da soundbar, inclusive perdeu bastante do grave também. Essa daqui já posso dizer que houve melhorias no sentido de aprimoramento de som, mas também perdeu alguns recursos que eu quero comentar com vocês. Então se você gosta desse tipo de vídeo, vou pedir para você deixar seu joinha, dê seu like que ajuda demais, tá bom? Comenta e compartilha nesse vídeo que ajuda também as pessoas a conhecerem meu trabalho e se inscreve e ativa todas as notificações para você não perder nada dos conteúdos aqui do canal, beleza? Então vamos começar aqui comentando sobre os pontos positivos, mas fica até o final que eu também vou colocar os pontos negativos e comparar um pouquinho com outros modelos de soundbar que eu testei aqui no canal para você ter conhecimento do qual o melhor pode te atender. Combinado? Como vocês estão vendo, a LG fez realmente uma alteração considerável no layout, no design da soundbar. Ela tá agora com esse padrão um pouco mais industrial, tá muito mais refinada, gostei dela. E ela tem um tamanho de quase uma OLED de 65 polegadas. Vocês estão vendo aí ela na frente da OLED C4, que também vou fazer um vídeo de review dela para vocês, beleza? E é uma soundbar que tem bastante recursos aqui, tá? Traz então 570 watts distribuído em 11 drives pela barra de som, completando aí 8 canais, incluindo os triplos canais de disparo aí, que inclui aí o canal Atmos e esse canal central que aprimora a voz e também ajuda nos efeitos de altura do som, beleza? Fora o subwoofer, tá? Que tem aí em torno de 220 watts de potência. Com esse novo visual, na minha opinião, a LG melhorou bastante a forma de você acessar as conexões aqui na parte traseira dela. Vocês vejam que é mais fácil de você trocar os cabos HDMI, melhorou muito isso se considerado o modelo anterior, beleza? Ela também traz aí uma entrada e uma saída HDMI 2.1, suporte para 4K 120 Hz com VRR, modo automático de baixa latência. Caso você decida ligar os seus consoles de videogame PlayStation 5, Xbox Series, né, ou mesmo um PC direto pela soundbar, ela consegue reconhecer esses padrões e transmitir para sua televisão se ela for compatível com isso. Também dá suporte para passagem de sinal HDR10 e Dolby Vision, caso você ligue aí um leitor de Blu-ray 4K aí por ela, beleza? E para completar a conectividade dessa soundbar, traz Bluetooth 5.1, é compatível com Alexa e Google Home, também traz aí a compatibilidade com Hi-Res áudio, então dá para você transmitir aí nos seus serviços de música via streaming, né? Como Tidal Connect e Spotify Connect, ela também é compatível com isso. E traz uma amostragem de áudio de 24 bits até 96 kHz. Essa soundbar pode elevar a experiência de som da sua TV, seja ela de qual marca for, tá? Desde que ela tenha uma saída HDMI com retorno de áudio ARC ou IARC, ou uma saída ótica digital, dá para conectar aqui nessa soundbar ou mesmo usar ela via Bluetooth se a sua TV for mais antiga. Mas nas TVs da LG, ela tem então 3 recursos que a LG chama de Wall Synergy, que traz então o Wall Orchestra, que unifica o som da TV com a soundbar, criando uma tridimensionalidade aprimorada. Não é algo do outro mundo, tá? Mas é legal, funciona. Se você gostar, tem essa função. Também temos a Wall Interface, que com o controle da sua televisão LG, você já tem ali acesso a configurações da soundbar, ajustar os modos de áudio e até ver quais caixas estão conectadas aqui corretamente. E por último, o Wallcast, que foi o que mais me impressionou, onde você consegue transmitir o som Dolby Atmos e até DTS da TV para a soundbar sem necessidade da conexão do cabo HDMI, que vem inclusive incluído aqui. Então isso para mim eu testei, eu fiquei impressionado, realmente ela transmite o som. Segundo a LG, essa conexão é sem perdas. Para ter esse acesso, você, claro, precisa ter uma TV da LG, as OLEDs dela a partir de 2022 e as
Kennedy Mini LED dela a partir de 2023 já dão suporte aí para esse padrão Wallcast. Esse recurso funciona muito bem, mas eu tive um pouquinho de trabalho para fazer essa conexão da soundbar com a rede Wi-Fi para depois ela reconhecer a TV. Eu vou comentar isso mais para frente. Mas vamos continuar então aqui nos pontos positivos, que foi, na minha opinião, a parte de aprimoramento sonoro. Realmente a LG fez algumas modificações aqui internas e na primeira e única atualização que eu tive até agora nessas últimas semanas, a soundbar toca muito bem, há muita robustez, os graves estão potentes, bem expandidos usando esse subwoofer, bem diferente da S90QY de 2023, que a LG, de uma certa forma, com uma atualização, acabou estragando a experiência sonora de quem comprou essa soundbar. Até agora, toda a minha experiência com a soundbar S90TY tem sido muito boa, o som dela é muito robusto, mas eu confesso para vocês que é importante você entrar com o aplicativo depois de conectado com ela, que a gente vai comentar sobre isso mais para frente, entrar lá e ajustar o nível de grave, o nível de médios, tá? O nível de agudos principalmente, que essa soundbar de fábrica veio faltando bastante disso. Principalmente se você ouve música. Essa soundbar para música, ela tem ali umas falhas que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Mas no geral, para a experiência de cinema em casa, que é assistir filme do serviço de streaming, jogar videogame ou assistindo filmes nas suas mídias físicas de DVD, Blu-ray e Blu-ray 4K, ela toca e toca muito bem. E você tem sim a experiência do Dolby Atmos usando então esses triplos canais de disparo que tem aqui na parte superior da barra. Fora disso, a barra também tem uma expansão sonora muito legal e mesmo ela não tendo aí as caixas físicas para o efeito surround, você consegue perceber que o som circula dependendo do seu ambiente. As minhas referências de áudio que eu testei aqui nessa soundbar e eu gostei bastante da experiência foi com o filme Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis no Disney+. Vocês estão vendo aí, esse filme é Dolby Atmos e ele toca muito bem nessa soundbar. Você consegue perceber bem a expansão sonora, você também consegue sentir que tem som vindo por cima, criando a sensação de uma bolha. Então é uma experiência muito legal para quem gosta aí dos serviços de streaming. No Disney Plus eu testei o Shang-Chi e eu gostei bastante da experiência. Aqui também testei dois filmes aqui, um em Blu-ray comum, que foi Velozes e Furiosos 8. Esse meu filme é DTS-X, essa soundbar da LG, junto com a OLED C4, reconhece esse padrão e emite o som para ela corretamente. E o DTS sempre foi conhecido pela robustez que ele tem, pelo grande impacto sonoro, e não é diferente aqui. E por último, eu testei também Missão Impossível Fate Fallout. Esse já é o meu disco de Blu-ray 4K em Dolby Atmos. Esse filme tem um impacto sonoro também muito bom. E essa cena final, onde tem ali a batalha dos helicópteros, vamos chamar assim, né? Ficou bom você perceber que a hélice do helicóptero, o som dela parece que fica aqui em cima de você. Isso é o efeito Dolby Atmos, principalmente com os triplos canais de disparo dessa LG. Para os amantes de música, a soundbar é compatível com praticamente todos os serviços de streaming de áudio, inclusive a tecnologia Hi-Res, que coloca então uma taxa de amostragem muito maior e mais precisa, tá? O problema de toda a soundbar, e essa não é diferente, é que como todos os canais aqui ficam posicionados somente nessa barra da frente, você tem então um pouco de dificuldade de sentir a diferença do direito e esquerdo. Essa soundbar S90TY da LG sofre infelizmente desse problema, tá? Claro que você pode entrar nela e ajustar ali as configurações, dá inclusive até para você ligar um efeito de todos os canais tocar, mas aí fica muito mais confuso o som. Eu testei ela aqui no modo AI Sound Pro da LG, que usa a inteligência artificial e algoritmos específicos para identificar a música e conseguir separar mais o som. Também eu vi ela no modo música, tá? Tem vários outros modos para você usar, mas o modo música foi o que, na minha opinião, ele reduziu um pouco o som da soundbar, mas ele deixou um pouco mais de clareza. Ainda assim, senti um pouco de falta de identificar realmente o que vem da direita e para a esquerda. Na parte de jogar videogame, a experiência é completa aqui. No PlayStation 5 Pro, ele já tem vários jogos aí em Dolby Atmos. Estou testando aí Spider-Man 2, tá? Então, é uma experiência sonora muito boa, o jogo ficou realmente muito mais vivo, você sente mais impacto sonoro graças a esse subwoofer, realmente está trabalhando muito bem. Então, a experiência de jogar videogame com a OLED C4 e essa soundbar fez o diferencial sim.
Conectado a uma TV da LG, você já tem outros diferenciais de efeitos de som que usa inclusive o processador Alpha 9, no caso aqui da OLED, né, para trabalhar junto com o processador de áudio da Soundbar e assim trazer um diferencial de áudio. É aí que entra a ideia do Wall Orchestra, onde unifica o som da TV com a Soundbar, e também o AI Sound Pro, onde vai trabalhar com o algoritmo e entender se você está ouvindo música, se você está ouvindo um documentário, ele vai refinar mais a voz, vai trazer mais um diferencial para a voz, ou se você está assistindo filme ou jogando videogame, ele vai incorporar os canais para trabalhar mais precisamente. Para quem joga videogame, tem até um modo otimizador gamer, tá? Que ele cria um campo de tridimensionalidade, criando um pouco de eco no som da trilha do videogame, criando então um espaçamento mais ambientado. Funciona em alguns casos muito bem, outros nem tanto. Primeiro eu quero mostrar para vocês como foi fácil da gente usar esse sistema que é o Wallcast. Então, o Wallcast, na verdade, é um sistema de transmissão exclusivo da LG que conecta as OLEDs e algumas televisões QLED e Mini LED dela com as soundbars, principalmente modelos de 2023 e 2024 para frente, tá? Então, basicamente, como eu demonstrei, você não precisa de cabo HDMI. Depois que você conectar a Soundbar na sua rede Wi-Fi, eu vou explicar um pouquinho mais para frente como você faz isso. A gente entra então nessa opção de som, saída de som, ó, usar o alto-falante da TV, usar alto-falante com fio, usar alto-falante sem fio. É essa opção aqui. Quando a gente entra nessa opção, aí você vai encontrar aqui, ó, dispositivo LG Wallcast. Aqui você conecta a sua soundbar, no caso aqui a minha já está conectada, tá vendo? E aqui ela já mostra que a gente está conectado com o Orquestra, que é essa junção do áudio da TV com o áudio da soundbar, mais o Wallcast, que vai transmitir o Dolby Atmos e o DTS direto. E funciona? Funciona, gente. Para minha surpresa, funcionou muito bem, o som fica robusto, fica diferenciado, o som é praticamente sem perdas, como a LG alegava que ia ser. Então, é uma proposta muito interessante, faz um diferencial principalmente para você e o arquiteto que está construindo aí a sua sala. Você escolheu uma OLED, por exemplo, essa C4, mas a G4 também funciona, entendeu? Então, escolheu uma OLED, vai colocá-la na parede, é menos um cabo para ele pensar em passar, né? Mesmo que seja embutido, isso traz um ambiente e um visual muito mais clean. Veja, ela está conectada aqui, ó, totalmente sem fio, só ligado na tomada, ó. E aí a gente já tem a transmissão do Dolby Atmos e até do DTS HD. Pronto, comentei sobre os pontos positivos, agora eu vou comentar sobre os pontos negativos que, na minha opinião, tem bastante, tá, gente? Primeiro aqui é que, esteticamente falando, a LG tirou aquele visor que ficava aqui na frente. Eu acho que o visor é muito importante, ainda mais que essa soundbar, ela é já de um nível intermediário. Depois dessa daqui já vem a S95TR, que seria a modelo que vem com todas as caixas 9.1.4. Eu testei aqui o ano passado no canal a S70TR, que é uma soundbar de entrada intermediária já, vamos dizer assim, que já trazia ali suporte para o Dolby Atmos DTS-X, inclusive caixas de som separadas ali para você fazer o efeito surround. Nessa soundbar não vinha com display, mas a gente até entende que, como era uma linha de entrada, tem um valor diferente, né? Eu até entendi a ideia da LG não colocar esse display, mas aqui para mim não tem desculpa. Então o que você tem aqui na frente são essas três luzinhas que vocês estão vendo aí, que controla ali o volume, tá? E toda a função que você vai fazer aqui tocando nesses botões físicos que tem aqui na parte, uma voz diz o que você está fazendo. Se você está selecionando as entradas, se você está selecionando aí o Wi-Fi, se você está selecionando aí o Bluetooth, é uma voz que vai fazendo e ela corta o áudio que você está ouvindo pela soundbar para dizer, depois ele volta ao normal. Isso aqui é um pouco chato, hein, gente? Eu não gostei muito disso não. Mas você pode não ter esse processo aqui chato se você usar o aplicativo da LG. E aí vem o ponto que eu comentei no início, que são as partes que eu não gostei muito. Por exemplo, em 2024, a LG atualizou o seu aplicativo do ThinQ, onde você pode incluir todos os aparelhos que você tem da LG na sua casa, máquina de lavar, ar-condicionado, refrigerador, televisão e também as soundbars que não faziam parte disso, né? Então a LG tinha no passado um aplicativo distinto para a soundbar, que é o LG Soundbar. Sabendo disso, então eu já fui logo baixando o aplicativo do ThinQ da LG, encontrei ali a opção da soundbar e tentei conectar e nada aconteceu.
Ou seja, eu tive que voltar no passado, baixar o aplicativo LG Soundbar, aí sim, esse aplicativo encontrou essa soundbar aqui, já vinculou ela na internet e ele acabou sendo usado só para isso, porque depois que ele faz a primeira atualização e conecta a sua soundbar à rede de Wi-Fi que você precisa para depois ter esses recursos do Dualcast, Dual Interface e Dual Orquestra, beleza? Você não precisa mais usar ele. Aí você vai lá no ThinQ, que a soundbar já aparece lá, vocês estão vendo aí na tela, e aí sim, dentro desse aplicativo você tem muito mais recursos e aprimoramentos, inclusive você vê em tempo real todo o áudio que está passando. Então, aquela ideia do display aqui, que te informar o volume, qual o padrão de áudio que está passando, se é Dolby Atmos, se é DTS que você tinha aí nos modelos anteriores, agora você vê tudo pelo aplicativo da LG. Foi uma economia, na minha opinião, da LG, tá? Mas, se você não ligar para esse visor aqui da tela, tudo que você vai precisar está dentro desse aplicativo LG ThinQ. Só que antes você precisa baixar e conectar ela pelo LG Soundbar para depois ele transferir os dados dela para o LG ThinQ. Então, LG, se você estiver vendo esse vídeo, simplifica mais isso, porque para mim aqui, eu fiz todos os testes e eu não consegui de cara instalar ela direto pelo aplicativo ThinQ, que eu acho que era o mais correto. Não ter que baixar um segundo aplicativo para depois levar para o ThinQ, beleza? Falei do aplicativo, mas o controle remoto é o tradicional da LG, que sempre vem todos os anos. Aqui você também tem, de forma rápida, algumas modificações que você pode fazer, como por exemplo, escolher a entrada, escolher o botão de Bluetooth aqui, mudar os modos de som, que você tem bastante, inclusive mexer em algumas calibrações aqui direto da soundbar. Só que como você não tem mais o visor aqui na tela, esse vem o problema para mim que eu achei que precisava ter o visor aqui, você não consegue ver distintamente qual o volume que você está colocando para cada canais. Nessas mudanças que a LG fez, um outro ponto negativo, na minha opinião, ela retirou aí o recurso do Meridian Acoustics, que é uma marca que ela sempre trabalhou há anos com as suas soundbar, que traz então um aprimoramento diferenciado quando você ouve música. Outra coisa também que a LG retirou é o suporte para o IMAX Enhanced DTS-X. Então, essa soundbar traz todos os codecs de áudio da Dolby e da DTS, inclusive o DTS-X, mas o padrão IMAX Enhanced DTS-X, que até então fazia parte da linha de soundbar de 2023, que era a S80TY, S90TY e S95QR, não faz mais parte da linha 2024 da LG, para minha surpresa, tá? E pelo que eu estou sabendo, em 2025 a LG não vai renovar o contrato com a DTS, inclusive tirando esse suporte das suas linhas de TVs OLED e QNED que davam isso no ano passado, tá? Então eu vou até fazer um vídeo separado sobre isso, mas isso é mais um recurso que a LG tirou desse modelo de soundbar. O que eu estou dizendo aqui, meus amigos, você não vai perder acesso ao DTS-X ou todos os codecs da DTS conectando aí um leitor de Blu-ray ou DVD ou o seu console de videogame, caso você tenha filmes ou jogos de videogame nesses padrões, tá? Mas a partir de 2025, as TVs da LG não terão mais esse padrão dentro dela para transitar aqui, como vocês viram que ainda acontece aqui na C4, beleza? Bom, pessoal, chegamos ao final do vídeo. A LG fez muitas alterações dessa soundbar, algumas para melhor, que precisava mesmo, que era a ideia da qualidade sonora, o impacto e a robustez do subwoofer tem que ser amostrado. Esse aqui tem um subwoofer com drive de 8 polegadas, tem aí um impacto sonoro muito grande, ficou devendo isso nos modelos anteriores e a LG corrigiu isso. Isso é um ponto muito positivo para a soundbar. Outro ponto positivo para quem já tem TVs da LG, principalmente as OLEDs e as QNEDs, é essa ideia de transmissão de áudio Dolby Atmos e, no caso, DTS, né, sem necessidade de você conectar um cabo HDMI. Gente, isso eu achei impressionante, funciona muito bem. A LG comenta que o som é sem perdas, ou seja, sem compressão, e para mim aqui o impacto sonoro foi muito bom. O meu PlayStation 5 estava ligado direto na televisão e a TV consegue transmitir o som dos meus gameplays, ou quando eu estava assistindo aí o Missão Impossível, ou mesmo o Velozes e Furiosos 8 em DTS, para soundbar, e funcionou muito bem, vocês viram aí o teste. Agora, comparando ela com outros modelos de soundbar que eu testei aqui no canal ali em 2024. Comparando agora ela com as soundbars da JBL que eu testei, que era a JBL Bar 800 e a JBL Bar 1000, tem vídeo dessas duas aqui no canal, a JBL dá um passo à frente na fidelidade sonora. Apesar de, como eu comentei nos dois vídeos, a JBL deixar de entregar aqueles modos de calibração pré-definidos de fábrica, que é cinema, né, música, game, ela não tem nada disso. Aqui você tem muitos desses efeitos, mas um ponto que a JBL usou
né, que é o seu Acoustic Beam, que ela chama, né, que é posicionar alguns drives da barra da JBL numa posição mais angulada. E isso cria uma transmissão de áudio, uma expansão do direito e do esquerdo muito mais perceptível. Aqui, todos os drives da LG são apontados para frente, tirando aí o canal central de disparo e os dois canais Atmos, que é apontado numa diagonal para cima para ir para o teto, rebater e voltar para você. Então, o som dessa soundbar é muito direcionado para frente, mesmo ela tendo canais na lateral dela para criar o efeito surround, né, um som que circula a você, ainda assim não fica tão distinto, como por exemplo eu percebi isso nas JBL, nas soundbar da JBL. Mas é uma soundbar ruim? Pelo contrário, é uma soundbar muito boa, traz bastante recurso, não são todas as soundbar que ainda tem aí a ideia do HDMI 2.1, passagem de sinal 4K com HDR10, Dolby Vision, 120 Hz, Dolby Atmos, DTS:X, isso aí é um diferencial que a LG coloca aqui, e o som dela está bem mais aprimorado se comparado com modelos mais antigos. Então, tem pontos positivos, tem pontos negativos. Agora eu queria saber a sua opinião. Você comprou já essa soundbar? Gostou da sonoridade dela? Comenta aqui com a gente, tá? Se você ainda não tem essa soundbar e quiser adquirir depois dessa minha análise, vale sim a pena. Link dela tá na descrição, dela, das TVs, de outros modelos de soundbar. Já fiz uma curadoria para você, já tem um preço mais diferenciado no mercado, inclusive tem cupom de desconto. Se você quiser comprar, link tá aqui na descrição. Aproveita e entra também no nosso grupo de oferta do WhatsApp do Telegram, atualizado semanalmente. Tem outros produtos lá bem legal com preço especial para você, tá bom? Então vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e apoio de vocês. Deixe seu like, se inscreve, ativa todas as notificações e até os próximos vídeos, gente. Tchau, tchau.